Dando seguimento à primeira aula, nesse vídeo, gente, nós vamos resolver 3 questões daquele livro de resistência dos materiais. Se você não assistiu a aula, recomendo que assista para poder pegar a ideia do que a gente vai fazer aqui agora, ok? Peço também que você curta o vídeo, compartilhe com seus colegas da faculdade, tá? Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, que é importante, ok? Então vamos lá, as questões do livro Resistência dos Materiais, de B.R. Johnston. Então, essa é a primeira questão que nós vamos fazer, a questão 159, ela é relativamente simples. Para a ponte entre a liça Pratt e carregamento mostrado na figura, determine a tensão média no componente BE. O componente BE é esse componente aqui, ó. Esse componente aqui, tá? Sabendo que a área da seção transversal daquele componente é 3.750 milímetros quadrados. Veja, para calcular a tensão é extremamente simples, nós já vimos, né? Tensão é a razão entre o carregamento no componente que você está analisando pela área, divisão, né? A razão entre o carregamento e a área. Então veja, a área nós temos 3.750 milímetros quadrados. O nosso problema então é encontrar qual é o carregamento aqui no componente BE. Na verdade, o trabalho que nós vamos fazer agora não é um trabalho propriamente de resistência dos materiais. Nós vamos fazer algo agora de mecânica vetorial, tá? Que é o cálculo dessa força aí. Vamos utilizar um método de resolução para treliça, que é o método das seções, ok? Então, eu fiz aqui um desenho. O primeiro passo para aplicar o método das seções vai ser o seguinte: nós vamos calcular as reações no apoio A e no apoio H, beleza? Então, já sei que aqui em A existe uma força de reação que eu vou chamar de FA, e aqui eu tenho uma força FH, certo? Então, mantendo o equilíbrio do sistema, né, nós sabemos que a somatória das forças na direção vertical tem que dar zero, ok? Então, o que é que eu tenho aqui na direção vertical? Eu tenho FA, certo? Eu tenho essas 3 forças aqui, ó, que são forças de 360 kN, e essa força FH, ok? Como é que vai ficar então? Ó? FA positivo, então vai ficar FA mais FH mais FH menos essas 3 forças aqui, certo? Menos 3 vezes 360. Isso tem que dar zero. Então, FA mais FH tem que dar 3 vezes 360 dá 1080. Então, jogando logo aqui para o segundo membro, 1080. Tá? Então, FA mais FH é 1080. Se você for observar a simetria do problema, da estrutura, né, você percebe que FA e FH são iguais. Né? Se você tiver dúvida, aplica a relação do momento aí que você vai chegar à conclusão também. Tá? Mas FA e FH são iguais. Então, eu posso chegar aqui, ó, sabendo que FA é igual a FH, eu vou chamar de F, tudo bem? Então vai ficar aqui F mais F igual a 1080, tá? E aí eu tenho que 2F é igual a 1080 e o F, portanto, que é a força de reação dos apoios, vai ser 540 kN. Então, veja, esse primeiro passo, que é achar a reação dos apoios, nós já fizemos. Seguir adiante, né, para poder calcular a força naquele elemento que é o elemento BE, esse elemento aqui, certo? Como é que eu vou calcular? Veja, aqui eu vou utilizar o método das seções. Como é o método das seções? Eu pego o componente que me interessa, que no caso aqui é o BE, e vou cortar a estrutura exatamente no local onde passa pelo componente. Ou seja, o corte tem que cortar o componente que eu quero. É algo assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? Vou fazer de borracha para poder ficar melhor. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar aqui a minha estrutura, certo? Então, cortando a estrutura dessa forma, eu vou aplicar o método das seções e encontrar exatamente qual é a força que atua nesse trecho aqui do elemento do componente BE. Tá? Então, esse é o método das seções, ok? Então, vamos seguir para ver como é que fica. Aqui já tem o corte, né, a parte que eu cortei. Né? Lembrando que, uma vez feito o corte, eu preciso preservar as forças que estão atuando no sistema para manter o equilíbrio. Tá? Eu peguei a parte da esquerda da estrutura, lembrando que a parte da direita aplica forças nesses elementos que foram cortados. Então aqui, ó, eu tenho
uma força nesse elemento aqui, que eu vou chamar de força BD. Esse é o elemento BD original, tá? Aqui eu tenho também uma força que atua aqui, que eu vou chamar de força BE, tá? Exatamente essa que nós estamos buscando, força BE. E aqui eu tenho uma outra força que é a força CE. Pronto. Então eu já garanto dessa forma a manutenção do equilíbrio da minha estrutura, tá? Beleza, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso encontrar a força BE. Perceba que eu posso decompor a força BE. Observe, eu posso pegar a força BE e colocar elas da seguinte forma, vou colocar a componente FBE na direção Y e a componente FBE na direção X, tá? Então, no lugar de trabalhar com o FBE, com a força propriamente dito, eu vou trabalhar com os componentes. E agora sim, eu vou aplicar o somatório de forças igual a zero e vou calcular aqui essa componente, tá? Então, se nós fizermos aqui, ó, somatório das forças verticais, lembrando que eu estou adotando o sentido positivo para cima. Isso tem que dar zero, tá? Então, quais são as forças verticais? Eu tenho essa força aqui de 540 kN, eu tenho essa força de 360 kN e apenas essa aqui que é FBE-Y, que eu estou buscando, tá? Então vai ficar assim, ó, 540 positivo, menos 360 aqui, né? Para baixo negativo, menos FBE-Y. Isso tem que dar zero. E aí eu calculo dessa forma a componente da força FBE, que é FBE-Y, a componente vertical, tá? Então 540 menos 360 vai dar 180 menos FBE-Y igual a zero. Então esse meu FBE-Y vai dar 180 kN, tá? Mas perceba, não é a componente que eu quero. Eu quero conhecer a força FBE, que é a força que aparece naquele componente, tá? Então vamos ver como é que fica. Se você observar, ó, eu acabei de calcular essa força FBE-Y. Observe que as componentes FBE-Y, FBE-X e a força FBE formam um triângulo, que é semelhante a esse triângulo formado pelas letras B, C e E. Então eu tenho dois triângulos aí semelhantes, que eu posso aplicar a relação de semelhança para encontrar. Então veja só, eu sei que FBE-Y dividido por FBE, ou seja, eu divido essa componente por essa, tá? Essa divisão tem que ser igual a essa razão aqui, ó, desse lado do triângulo por esse, ok? Então, essa altura do triângulo é 4, então isso tem que dar 4 sobre 5. Então aí no caso nós vamos utilizar o quê? Semelhança de triângulos, tá? Para poder concluir sobre a força FBE. Então FBE nós vimos lá que deu 180, né? Então vai ficar 180, vou botar aqui, ó, 180 sobre FBE igual a 4 quintos. E aí fazendo a conta aí, ó, fica 4 FBE igual a 5 vezes 180, que dá 900. Então, meu FBE, que é o que eu estava buscando desde o início, vai dar 225 kN. Então, essa é a força que eu busco para poder calcular a tensão no elemento, ok? Então, o que eu fiz até aqui foi um trabalho de mecânica vetorial, tá? O que eu vou fazer de resistência dos materiais, eu vou fazer agora, que é simplesmente a divisão do carregamento pela área, como nós vimos aqui no início, né? Carregamento pela área. Tá aqui, ó. O carregamento agora eu conheço, é 225 e a área foi dada aqui, né? Então, a minha tensão então vai ser 225 kilonewtons dividido por 3.750 milímetros quadrados. Veja, se eu dividir quilonewton por milímetro quadrado, eu vou encontrar esse resultado em gigapascal, tá? Mas veja que o numerador é menor do que o denominador, então eu vou colocar isso em newton por milímetro quadrado para facilitar a nossa resposta. Então vai ficar assim, ó, 225 mil newtons dividido por 3.750 milímetros quadrados. Aí vamos para a maquininha, né?
Quanto é que dá 225.000 dividido por 3.750? Isso vai dar 60. Então, a resposta é 60. Qual a unidade? Newton por milímetro quadrado é megapascal. Então, 60 megapascal é a resposta que eu estava buscando para a tensão naquele componente BE. Ok? Vamos seguir então para a próxima questão, que é a questão 166. Aqui nós queremos calcular o coeficiente de segurança. Então vamos lá. Dois elementos de madeira de 75 por 125 milímetros de seção transversal retangular uniforme são unidos por uma junta colada, como mostra a figura. Sabendo que P é igual a 3,6 kN e que o limite de resistência da cola é 1,1 megapascal em tração e 1,4 megapascal em cisalhamento, determine o coeficiente de segurança. Veja, para determinar o coeficiente de segurança, eu preciso saber quais são as tensões de trabalho aqui. A tensão na junta, a tensão normal e a tensão cisalhante naquela junta. Para calcular tensões em juntas oblíquas, nós lembramos lá da aula 1 que existe uma expressão, né, para tensão normal, no caso, a tensão normal é a razão entre a força e a área da seção transversal multiplicado pelo quadrado do cosseno do ângulo de corte da minha junta. Beleza? Isso para tensão normal. E para tensão cisalhante, vai ser também a razão entre a força e a área multiplicado pelo seno daquele ângulo vezes o cosseno do ângulo de corte. Tá? Só lembrando de um detalhe, né? Esse ângulo que a gente vai utilizar não corresponde ao que está na figura. Veja, na dedução da fórmula nós tínhamos visto que o ângulo é esse aqui, ó. Então, se aqui é 65 graus, esse ângulo, que é o ângulo que eu devo usar, é um ângulo de 25 graus. Tá? Então, utilizando o ângulo correto, é o único detalhe dessa questão que você precisa estar atento. Tá? O ângulo é de 25 graus. Então, voltando aqui, ó, você tem todos os elementos para fazer o cálculo. A tensão normal, então, ó, vai ser a força, que é 3,6. Vou botar 3.600. 3.600, já em newtons. Tá? A área, que é 75 vezes 125, e aí vai estar em milímetro quadrado, né, que é newton milímetro quadrado, e o cosseno ao quadrado do ângulo, que é de 25 graus. Tá? Então, fazendo essa conta, nós teremos a seguinte resposta. 0,315. 0,315 megapascal para a tensão normal. Tá? Para a tensão cisalhante, o cálculo é semelhante, tá? Então, eu tenho aqui a tensão cisalhante vai ser 3.600 newtons dividido por 75 vezes 125 milímetro quadrado, multiplicado pelo seno de 25 vezes o cosseno de 25, tá? Então, a tensão cisalhante nesse caso vai dar quanto? Vai dar 0,147. 0,147 megapascal. Beleza? Então, para achar o coeficiente de segurança, basta eu dividir a tensão limite, o limite de resistência da cola em tração é 1,1 megapascal e em cisalhamento é 1,4 megapascal. Então, utilizando esses dados, ó, o coeficiente de segurança nesse caso aqui vai ser 1,1 megapascal dividido por 0,315 megapascal. Tá? E aí eu tenho o meu coeficiente de segurança em tração, que dá 3,5. E no caso do coeficiente de segurança em cisalhamento, vai ser 1,4 megapascal dividido por 0,147 megapascal. Então, o coeficiente de segurança em cisalhamento vai dar 9,52. Eu tenho então aí os dois coeficientes, né? O coeficiente de segurança em tração e o coeficiente de segurança em cisalhamento. Beleza? Os dois vínculos verticais CF, que conectam os dois elementos horizontais AD e EG, têm uma seção transversal retangular uniforme de 10 por 40 milímetros e são feitos com aço que tem limite de resistência em tração de 400 megapascal, enquanto os dois pinos em C e F têm um diâmetro de 20 milímetros e são feitos de aço com limite de resistência em cisalhamento de 150 megapascal.
Determine o coeficiente global de segurança para os vínculos CF e os pinos, que os conectam aos elementos horizontais. Pronto, então essa é a questão. Vamos precisar determinar aí qual é o carregamento em CF, para poder determinar depois as tensões e finalmente o coeficiente de segurança. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um esboço da estrutura, né? Aquela tensão de 20, aquela força de 24 kN aplicada naquela extremidade G, essa aqui G, certo? Então, como é que a gente calcula a força que atua aqui nesse link CF? Veja, a gente pode utilizar aqui o equilíbrio do momento, tá? Então, o somatório do momento tem que dar igual a zero. Lembrando que eu estou usando o momento positivo para o sentido anti-horário, tá? Então, vamos ver como é que fica. Ó. Vou calcular o momento, então, em relação aqui ao ponto E, tá? Então, vai ficar assim, ó. Essa força multiplicada por essa distância, tá? Então, vai ficar 24, que multiplica a distância EG. A distância EG está aqui, ó, é 400 mais 250, que dá 650. Então, 24 vezes 650. Note que essa força de 24 kN gira a estrutura no sentido horário, portanto, ela vai entrar na minha equação com sinal negativo, tá? Pela nossa convenção. E aqui, na componente CF, eu tenho uma força, que eu vou chamar de FCF, que ela tende a girar em relação ao ponto E no sentido anti-horário. Portanto, ela entra na minha equação de momento com sinal positivo. Então, vai ficar mais FCF, que multiplica a distância, né? Essa distância aqui, que é a distância de 400 milímetros. Ok? Então, 400 milímetros, isso tem que dar zero. Fazendo essa conta aí, a gente vai descobrir que a força CF vai ser igual a 24, que multiplica 650, dividido por 400. Fazendo o cálculo aqui da força CF, nós vamos encontrar 39 kilonewtons. Ok? Bom, mas observe o seguinte, esse componente CF, na verdade, são dois, né? Eu tenho, se você for olhar o desenho aqui, ó, são dois elos aqui, né? Dois componentes que ligam a barra ABCD à barra EFG. Então, se o esforço ali é 39, cada um desses elos vai estar submetido a metade dessa força. Então, a força que eu quero mesmo, a CF, vou botar aqui barrinha, tem que ser 39 dividido por 2, tá? Que vai dar 39 por 2, 19,5 kN. Tá? Então, essa força de 19,5 kN atua em uma única dessas barras aqui, que liga o ABCD ao elo EFG. Beleza? Joia. Então, eu posso calcular agora, ó, a tensão nessa barra. A tensão é o que? P sobre A, né? Ou seja, o carregamento dividido pela área. Nesse caso, ó, vai dar 19,5 kN dividido pela área dessa barrinha, que ele falou aqui, ó, 10 por 40, 400 milímetros quadrados, né? A área, então, 400 milímetros quadrados. Então, o meu sigma, ou seja, a tensão nessa barra, nesse elo de ligação, vai ser 19,5 por 400. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 19.500, tá? Vai sair em megapascal. Então, 19.500 dividido por 400 vai dar 48,75 megapascal. E se eu considerar apenas esse elo, o coeficiente de segurança vai ser o quê? A tensão limite dividido pela tensão admissível, que é essa que a gente calculou. A tensão limite, ele disse aqui, ó, ele trabalha com limite de resistência à tração de 400 megapascal. Então vai ficar como? O coeficiente de segurança aqui vai ser 400 megapascal dividido por 48,75 megapascal. Ok? Então, o coeficiente de segurança aqui vai dar 8,2. Esse é o coeficiente de segurança considerando apenas aquela componente de ligação entre aquela barra superior e a barra inferior. Tá? Então está aqui o meu coeficiente de segurança é esse. Vou calcular agora o coeficiente de segurança para o pino. Tá? O pino tem uma resistência de cisalhamento de 150 megapascal, certo?
e ele tem um diâmetro de 20 milímetros. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Está aqui o meu pino, vamos colocar ele aqui. O pino. Aqui eu teria um dos elos e aqui o outro, tá? E a força é aplicada aqui. Então, veja, se aqui, naquele elo que eu calculei anteriormente, atua uma força de 19,5 kN, é exatamente essa força que vai provocar o cisalhamento nesse ponto do pino. Então, para eu calcular a tensão de cisalhamento aqui, vai ser esse esforço P dividido pela área, né, que vai dar 19,5 kN, dividido pela área da seção transversal do pino. Qual é a área? Π vezes diâmetro ao quadrado, no caso é 20, né? 20 ao quadrado sobre 4. Essa é a área da circunferência, né? Πd ao quadrado sobre 4, tá? Então, isso aqui em milímetros quadrados, né? Então, esse número aí vai dar uma tensão de 62 megapascal, beleza? E aí, o coeficiente de segurança, considerando o pino, vai ser o quê? A tensão limite do pino, que é 150 megapascal, tá aqui, 150 megapascal, 150 megapascal, dividido por 62 megapascal. Isso vai me dar uma tensão um coeficiente de segurança igual a 2,42. Tá? Então, considerando o pino, o coeficiente de segurança do sistema é 2,42. E é esse coeficiente que a gente vai utilizar nas nossas aplicações. Ok? Então, a resposta da questão, 2,42. Bem, pessoal, como eu prometi, 3 questões aí respondidas relativas ao capítulo 1 do livro de B.R. Johnston. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas vocês podem colocar no comentário. Eu espero que vocês comentem, curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas, né, com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para dar esse incentivo para a gente continuar nesse projeto do curso de resistência dos materiais. A ideia é percorrer todos os capítulos do livro de B.R. Johnston. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo com a aula número 2 do curso. Valeu, obrigado.